Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, acabou de acontecer um dos vestibulares mais importantes do país, que é o vestibular da FUVEST, e muita gente tá preocupando, meu Deus, professor, acabou de sair o gabarito inicial, mas eu não sei se foi melhor, se foi pior, se vai subir a nota de corte, se não vai. Eu tô aqui pra comentar o que eu achei da FUVEST, principalmente da parte de geografia e atualidades, e claro, dar um pouco de conselho aí pra vocês do que vocês têm que fazer nessa hora, principalmente você que ficou bem em cima da nota de corte. No segundo momento do vídeo, eu vou passar para vocês o gabarito da parte de geografia e fazer as minhas considerações, fazer uma correção aí do vestibular, para que vocês consigam aprender até para os próximos vestibulares ou para uma segunda fase, tudo bem? Curtiram, galera, a ideia do vídeo? Então, se vocês curtiram, já deixa seu like e se inscreve no canal, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó, inicialmente, pegando assim a parte de geografia, tá? Geografia falando aí pra você. Geografia, tenho que ser sincero com vocês. É uma matéria que geralmente tem um nível de dificuldade de médio para difícil. Vai, numa escala de 0 a 10, eu colocaria numa escala 6,5, 7. Em geral, as provas da FUVEST. Esse ano, não é que estava fácil, mas estava menos difícil do que costuma ser. Eu colocaria numa escala, vai, de 0 a 10, uma escala nota 6, vai, tá bom? As questões um pouco mais simples do que costumam ser. Pelo menos uma questão anualmente na FUVEST apresenta um grau de dificuldade muito grande. Esse ano não teve essa questão, meu Deus, nossa, era impossível. Eram todas questões assim, relativamente bem trabalhadas, complexas. Uma coisa que eu gosto muito da prova da FUVEST é como ela é uma prova inteligente, ela é uma prova que te faz pensar, te faz refletir, coloca algumas indiretinhas, né? O modelo da Terra plana, por exemplo, vocês devem ter se divertido, ou não, né, fazendo essa questão no seu vestibular. Algumas questões tratando da posição geopolítica do Brasil, né, em relação à transferência da embaixada para Jerusalém, as colinas do Golã, enfim, coisas bem interessantes. Então, é uma prova que mesclou bastante, pegou conteúdo de geografia física, geopolítica, atualidades, coisas que aconteceram bem recentemente, o ciclone em Moçambique. Foi uma prova bastante interessante, porém não tão difícil como nos vestibulares anteriores. Isso quer dizer que a nota de corte vai aumentar, já que estava mais fácil? Galera, de verdade, eu creio que não, tá? É muito imprevisível fazer esse tipo de análise. Por quê? Porque a gente não sabe a primeira coisa, se a FUVEST ela vai chamar 2 ou 3 para a segunda fase. Teve anos, por exemplo, que ela chamou 3, teve anos que ela chamou 2. Isso aumenta ou abaixa a nota de corte, isso é bem claro. A gente não sabe, por exemplo, o conjunto da matéria, se a prova foi mais fácil ou mais difícil. Teve gente aí clamando, meu Deus, química estava impossível, português estava mais difícil. Então, cada um tem a sua dificuldade e a sua facilidade. Eu acho que para geografia estava um pouco mais simples. História, por exemplo, dizem que estava mais difícil, percebe? Então, na mescla, há uma tendência de continuar com a mesma nota de corte. Não dá para saber, de novo, né, se vai chamar 2 ou 3, mas fique tranquilo. Você, galera, que está próximo de passar ou ficou próximo da pontuação, eu recomendaria que continuasse estudando. Até porque, galera, aprendizado nunca é demais, tá? Nem que seja para você tentar novamente ano que vem, ou então para uma segunda fase de Unesp, Unicamp, segunda fase de alguma federal que utilize o Enem somente como uma parte das notas. É importante vocês não desistirem nesse finalzinho. Eu sei que é difícil, tá todo mundo esgotado, acabado, meu Deus, não aguento mais ficar estudando, não aguento mais essa coisa de vestibular. Mas se vocês chegarem aqui até agora, fique bem feliz, fique bem assim, confiante que quando você for passar para a segunda fase, for fazer a prova, e quando você finalmente passar no vestibular, você vai agradecer esse período de maior sacrifício que você está fazendo agora nesse momento. Tudo bem? Então, ó, dica para vocês, continuem, não desistam. É hora de vocês se esforçarem mais que nunca. Tudo bem? Beleza, galera, vamos fazer um pouquinho então agora a segunda parte do vídeo. Eu vou fazer com vocês uma correção da prova da FUVEST, tá bom? Vocês viram que eu tô um pouquinho mais pro lado, né? Porque eu vou ficar colocando aqui assim, ó, desse ladinho, os conteúdos, quais foram as questões para vocês ficarem visualizando aqui junto comigo, tá bom? Então vamos lá, ó, eu vou corrigir, galera, a prova, não sei exatamente, vou colocar aí para vocês qual que é, tá? Mas que as questões de geografia começam no número 80. Vamos lá, ó, essa questão de número 80 da prova da FUVEST, ela fala o seguinte: segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foram registradas temperaturas reduzidas no mês de junho de 2016, tal como na madrugada do dia 13, em que se alcançou a mínima de 3,5 graus na estação meteorológica da Serra da Cantareira, na Serra de São Paulo. Então olha que interessante, né? Uma coisa bem pontual, assim, trazendo climatologia, uma coisa bem assertiva falando sobre as atualidades. Além disso, de acordo com o Instituto, também ocorreram precipitações acima da média, com mais de 200 milímetros no total daquele mês. Para quem não sabe, galera, 1 milímetro de chuva representa 1 litro a cada metro quadrado. Então, se está falando que naquele mês choveu 200 milímetros, é um mês relativamente chuvoso, ainda mais para o inverno. Lembrando que São Paulo é uma região de clima tropical, tropical de altitude. As chuvas são mais constantes no período de verão.
Aí ele mostra pra gente um esqueminha de uma frente fria, uma chuva frontal. Percebam o que vai acontecendo nessa chuva frontal. O ar frio ele vem se deslocando, ele encontra com uma massa quente. O ar frio ele é mais denso, ele é mais pesado. Ele obriga essa massa quente e úmida a subir. Quando essa massa quente e úmida sobe, essa umidade se condensa, transforma em nuvem e chove. É a típica chuva frontal, chuva de inverno, aquela garoinha, sabe, chatinha, que dura o dia inteiro. Então, isso é a chuva frontal. Daí ele fala assim, ó, associando a representação esquemática, viu, esquemática, aos eventos escritos, analise as seguintes afirmações. 1. O ar mais frio e denso leva o ar mais quente, verdade, podendo originar nuvens com potencial para tempestades e precipitações. Verdade, isso é a chuva frontal, beleza. 2. Instabilidades atmosféricas, ou seja, chuvas, podem ser geradas em razão do ar quente ser elevado rapidamente pelo sistema frontal. Verdade, né? Quando o ar quente ele se eleva numa velocidade muito grande, essa umidade se condensa, transforma em nuvem, formando chuva. E a 3. O encontro de massas de ar estabiliza as condições atmosféricas, zoado, né? O que é estabiliza para a climatologia? Estabiliza é ao contrário de instabiliza, ou seja, é o famosíssimo céu de brigadeiro, céu que não tem nuvem, céu que não vai chover. Mentira! Chuva frontal, obviamente, forma nuvens. Então, nessa questãozinha, a melhor alternativa seria a alternativa C, C de casa. Tamo junto? Então tá. Na questão 81, aí tá, né, a perfeita indireta para quem acredita no modelo da Terra plana, tá? Ele coloca o experimento, né, pessoal, do Carl Sagan, perdão, e fala aí pra gente, né, um vídeo do astrônomo Carl Sagan em seu programa de anos 80, beleza, ok, tal. Ele traz um texto bem interessante, leiam se vocês quiserem depois, tá? E aí ele mostra, galera, que de acordo com a posição da sombra em cada latitude diferente da Terra, a gente consegue provar que a Terra tem uma certa esfericidade. Se você coloca, por exemplo, num período de equinócio, que o Sol está perpendicular à linha do Equador, uma estaca, uma sombra, você vai perceber, galera, que não tem sombra, né? No dia do equinócio bem na linha do Equador. Quando você pega, por exemplo, numa região mais próxima dos trópicos, a sombra já vai ser maior, mostrando uma certa esfericidade do nosso planeta. E ele fala ali, né? Beleza, a esfericidade do planeta Terra, demonstrada por Aristóteles e relembrada por Carl Sagan, explica, em conjunto com outros fatores, a ocorrência de dias mais longos e com maior insolação no hemisfério que está ocorrendo no inverno. Mentira, né, galera? O inverno, ele é o período de dias mais curtos, tá bom? A noite mais longa e dia mais curto. B. A ocorrência das estações do ano, sendo que no hemisfério norte, há o solstício de verão em dezembro. Pelo contrário, né, o solstício de verão, ele é em dezembro aqui no hemisfério sul, é solstício de inverno lá para eles em dezembro. C. A existência de zonas climáticas, certo, né, zona intertropical, temperada, polar, tal. Em razão das variações de altitude que intensifica a radiação solar nos polos norte e sul. Galera, existem as zonas climáticas, mas não é pela variação de altitude. A altitude é a altura de um ponto em relação ao nível do mar, nada a ver. D. A ocorrência das estações do ano, que caracterizam o equinócio de primavera no hemisfério sul em março, trocou de novo, né? Equinócio de outono em março aqui, e equinócio de primavera para eles vai ser só em setembro. Aliás, em março, né? Então a D tá errada porque ele inverteu os hemisférios. E E. A existência de zonas climáticas, beleza. Em função da maior intensidade da radiação solar na região equatorial, quando comparada à incidência dos polos. Verdade, né? Quando a gente pega, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Por isso as zonas climáticas. Porque na linha do Equador, a gente percebe que os raios solares, eles incidem de maneira mais perpendicular, enquanto nos polos a incidência de maneira mais difusa. Outro fator que comprova a tal da esfericidade do planeta. Então essa questãozinha é a alternativa E de escola. Aí ele vai para a questão número 82. Essa questão 82 você precisa saber de localização. Localização de São Paulo. E também um pouquinho de atualidades, tá? Ele fala assim, a reportagem publicada em 2018 na revista FAPESP apresenta uma pesquisa de superintendência de controle de epidemias, que usou informações de data e local de mortes de macacos por um determinado vírus. Galera, tinha que lembrar da tal da febre amarela, tá? A partir do estudo, construiu-se um modelo epidemiológico que descreve o sentido de deslocamento e os corredores ecológicos funcionais, ou seja, corredores prováveis dos vírus. E ele mostra um mapinha do estado de São Paulo, colocando pra gente algumas setas, algumas indicações, e as áreas, né? Ele coloca aqui na legenda, área provável de expansão do vírus em 2018. Daí ele fala lá, com base nas informações e no mapa, o corredor ecológico funcional desse vírus, que atingiu a maior emergência territorial do estado de São Paulo durante o ano de 2017, avançou, né? O avanço, galera, ele é mostrado pela flechinha, principalmente. Por quais regiões e causou qual enfermidade? Se você soubesse que é a febre amarela, você já matava a questão, tá?
mas que dá a alternativa D, sul de Minas Gerais e Campinas. Galera, tem que lembrar do surto de febre amarela, vários parques ficaram fechados, principalmente na região norte do município de São Paulo, tá? No interior também bastante. Mas pelas localizações, praticamente todas as alternativas ele cita o Vale do Ribeira. O que seria esse Vale do Ribeira? O Vale do Ribeira é o litoral sul de São Paulo, região de Iguape, Ilha Comprida, Registro, Cananéia, por aí vai. Isso é o Vale do Ribeira. É a região mais pobre do estado de São Paulo. Pode perceber que as flechinhas, elas não chegam até o Vale do Ribeira. Ela vai ali, né, do norte, do sul de Minas Gerais, caminhando, vem até São Paulo, Campinas, tal. Por isso a alternativa D, sul de Minas e Campinas. Belezinha? A próxima questão fala pra gente do processo de desertificação. E aí é bem interessante, galera, se vocês observarem meus vídeos, eu fiz alguns vídeos aqui comparando, tanto no meu Instagram quanto no meu YouTube, o processo do avanço da desertificação com a arenização. Aliás, na África, um projeto bem interessante chamado de O Grande Muro Verde. O Grande Muro Verde, que ele contém o avanço da desertificação, bem interessante, tá? Recomendo aí, procurei no meu canal, tá? Daí ele fala ali, o processo de desertificação é definido como a degradação ambiental e socioambiental, particularmente nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas, resultante de vários fatores e vetores, incluindo as variações e alterações climáticas e as atividades humanas. Daí ele fala ali, ó, dentre as alternativas adequadas para mitigação, ou seja, para redução dos efeitos da desertificação, encontram-se. Quando a gente fala da desertificação, a desertificação ela geralmente acontece quando você faz um mau uso do solo, a prática das queimadas em regiões semiáridas, regiões de estepes, pradarias, regiões de uma vegetação mais seca. E aí o que acontece? Essas queimadas, elas fertilizam o solo durante 1, 2 colheitas ali no máximo, e depois aquele solo fica pobre, sem nada de matéria orgânica, sem minerais ali, sem água, e aí as pessoas vão lá e fazem uma chamada agricultura itinerante. Eles abandonam aquela área das queimadas e partem para queimar outras regiões. E assim eles vão avançando, queimando e desertificando, queimando e desertificando. Um jeito de você coibir, de você melhorar isso, seria justamente o que está sendo feito hoje na Índia, o que está sendo feito na África, na China, que seriam muralhas verdes. Você arborizar novamente a região para impedir o avanço dessa seca. Porque o clima fica mais árido justamente porque você reduz a chamada evapotranspiração. Tudo bem? Então a gente coloca aqui, ó, a construção de rodovias que permita a população mais diretamente atingida pela seca se deslocarem. Galera, convenhamos, né? Absurdo, né? Obviamente, então, ó, tá tendo um problema aqui, então a gente vai construir rodovia para todo mundo ir embora. Isso não vai acabar com a desertificação, tá bom? B. Uso das áreas de meia encosta como alternativa para a expansão de áreas de produção de culturas temporárias. Quando você constrói em áreas de encosta, você favorece a ocorrência de erosão, assoreamento, escorregamento de terras. Ruim, não bom. C. O plantio de espécies exóticas, que apresentam crescimento rápido e podem reduzir o efeito da desertificação e da seca, como o eucalipto, por exemplo, galera. Então, na verdade, espécie exótica não seria muito bom, ainda mais o eucalipto. O eucalipto, ele é conhecido como o grande deserto verde, né? Porque ele resseca muito aquela região. O que você precisa é recuperar a biodiversidade local com espécies locais. E da D ele fala ali, ó, a prevenção, a recuperação e a reabilitação de terras parcial ou totalmente degradadas com a recomposição de espécies nativas. Assim, interessante. Recompõe a biodiversidade, reduz o avanço da desertificação e por aí vai. E aí ele fala, o programa de incentivos para a instalação de fossas sépticas que dispensam a implantação de sistema hídrico de saneamento básico. Nada a ver também com o avanço da desertificação, então a melhor mesmo seria a alternativa D de dado. A próxima questão, bem interessante, fala sobre agricultura com a gente. E aí ele compara, né? É bem interessante, galera, vou até usar nas minhas aulas esse gráfico que ele colocou aqui pra gente, esse mapinha, né, essa comparação dos mapas, que mostra que em número de propriedades predomina a agricultura familiar, só que essas agriculturas familiares, apesar de predominar em número de propriedades, elas ocupam a menor parcela de terras possível. Quando a gente pega os grandes proprietários, os latifundiários, eles ocupam uma área gigantesca, só que em compensação mais ou menos 1,4% dos produtores. A agricultura familiar, em geral, produz para o mercado interno, enquanto a agricultura patronal, a agricultura de plantation, produz para o mercado externo, para exportação, beleza? Aí ele fala ali pra gente, ó. Sobre a produção agrícola brasileira e os dados apresentados nos cartogramas, é correto afirmar que a agricultura familiar que utiliza a maior extensão de terras agricultáveis do país, zoado, não é agricultura familiar, é agricultura patronal.
B. Agricultura familiar que utiliza uma extensão de terras menor que a agricultura não familiar, beleza. Tem destaque na produção de alimentos para o mercado interno. Verdade, né, galera? A agricultura familiar é voltado majoritariamente à agricultura alimentar mesmo, né? Para abastecer o mercado interno de qualquer país. Então essa aqui, a alternativa B, com certeza é a melhor de todas, tá? Mas vamos ver, ó. A agricultura não familiar, que detém a maior extensão de terras agricultáveis do país, tá certo? Consiste em uma barreira ao desenvolvimento das atividades ligadas ao agronegócio. Não, na verdade, a agricultura não familiar, a gente resume como sendo o agronegócio. Agricultura de plantation, patronal. D. Agricultura não familiar, que apresenta o maior número de estabelecimentos rurais do país, é verdade. Ah, não, é mentira, né? Perdão. É a agricultura familiar que apresenta o maior número de propriedades, mas a agricultura não familiar é o que apresenta a maior extensão de terras. Então, a alternativa D, zoada. E a concentração fundiária foi superada no país, já pode zoar, pode esquecer, tá? O Brasil é um dos países com a pior concentração fundiária do mundo. Então, essa aqui, alternativa B. Passando para a próxima, é uma questão super importante que fala sobre os fixos e fluxos. Típico da globalização, típico do Milton Santos, tá? Ele mostra ali pra gente um texto, galera, que fala, né? É de grande relevância que o fato de uma grande proporção do trânsito da internet passa pelos Estados Unidos. Isso significa que NSA, Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, poderia acessar uma quantidade alarmante de ligações telefônicas simplesmente escolhendo as instalações certas. E o que é mais inacreditável, essas instalações não passam de alguns prédios, conhecidos como hotéis de telecomunicação, ou seja, são os fixos, né? Que hospedam os principais centros de conexão da internet e telefonia para o planeta todo. Beleza. A respeito da configuração espacial e geopolítica retratada, A. Essa é a razão do grande déficit econômico dos Estados Unidos atualmente, uma vez que a maior parte dos negócios e transações é feito pela internet. O que tem a ver o déficit econômico americano? A balança comercial americana realmente é negativa, tá? Isso é verdade. Mas não tem nada a ver com os Estados Unidos controlar a internet e as transações serem feitas por internet. Zoado. B. Essa situação explica o fato de que os Estados Unidos têm atualmente a maior dívida pública do planeta, já que os custos com os tratamentos de dados são muito altos. Realmente, os Estados Unidos têm a maior dívida externa do planeta e a maior dívida pública, mas porque os gastos públicos são muito grandes. A arrecadação deles também é bastante grande. Isso não tem nada a ver com a manutenção de internet, tá? C. Em um mundo cada vez mais dependente dos fluxos e materiais de informação, isso é verdade, né? Globalização, comunicação, a presença de objetos técnicos fixos, beleza, torna-se irrelevante para a posição geopolítica dos Estados Unidos. Na verdade, torna-se relevante, né, para a posição geopolítica dos Estados Unidos. Imagina, se o Brasil fosse a sede de todos esses fixos de telecomunicação, isso atrairia bastante investimentos pra gente, com toda certeza, tá? O Brasil, coitado, galera, nem risco tem direito, né? Tadinho da gente. D. O mapa apresenta, por meio de trânsitos de internet e do fluxo de ligações telefônicas, uma globalização que integrou completamente. Aí cuidado, né? Completamente não. A gente sabe, galera, que os meios de comunicação não são eficientes em países mais subdesenvolvidos. Aliás, o que afasta eles do processo de globalização. Ou como Milton Santos diz pra gente, existe a globalização como fábula, que é como tentam vender pra gente uma globalização sensacional tal, e a globalização como falácia, como perversidade, que é a globalização, como acontece aqui na África, totalmente marginalizada, totalmente segregada. E por fim, a alternativa E fala ali, a presença de fixos, como algumas instalações de armazenagem e conexão, influencia a orientação de fluxos, beleza, e dá aos Estados Unidos uma posição de destaque no contexto geopolítico, com toda certeza, né? Os Estados Unidos hoje, tentando ser superado pela China, a gente sabe disso, mas controla os meios de comunicação. Isso faz com que eles consigam interferir em processos eleitorais, em disputas, enfim, galera, em geomarketing, uma série de coisas que dá uma posição de destaque muito importante para os americanos. Por isso, hoje, essa guerra comercial, essa guerra tecnológica, passa muito pela tecnologia 5G, a disputa da Google com a Huawei, para saber quem vai ter o monopólio das comunicações, tá? Então essa aqui é a alternativa E. Ele fala também da questão de Moçambique. Galera, eu citei para vocês no meu vídeo, né, os 10 temas mais importantes de atualidades que aconteceram no ano. O ciclone de Moçambique passou tanto na Unicamp como na FUVEST, falei que era uma coisa super importante. E ele fala ali, né, o ciclone tropical Idai atingiu o litoral de Moçambique e tal, beleza, tal. Essa notícia refere-se ao ciclone tropical que atingiu principalmente Moçambique, Zimbábue e Malawi. Eventos dessa magnitude superiores, o ciclone Idai atingiu apenas a categoria 2 em uma escala de 1 para 5, ocorrem em outros locais do planeta e não repercutem da mesma forma, com a perda de centenas de vidas. Isso ocorre em função de... Galera, convenhamos, quando você tem, por exemplo, um furacão ou um tufão em um país desenvolvido como o Japão,
Isso vai causar muito menos problemas ambientais do que acontece em Moçambique, por exemplo, porque o Japão tem toda uma infraestrutura que é preparada para isso. Então, por exemplo, em Moçambique, quando teve o furacão, isso fez com que alagasse uma série de regiões, faltasse saneamento básico e toda aquela água de esgoto começou a entrar em contato com as populações e uma epidemia de uma série de doenças relacionadas à má qualidade do saneamento básico da água fez com que a população aí se desse bastante mal, tá bom? Então ele fala ali, ó, da grande presença de populações não nativas que não têm tradição em lidar com eventos dessa natureza. Nada a ver, né, galera? Depende muito mais da infraestrutura do país. B, do relevo de planalto que caracteriza Moçambique, Zimbábue e Malawi, em especial na zona costeira. A zona costeira sempre é planície, tá? E galera, se fosse assim, o Japão então não teria nenhum tipo de problema, porque o Japão é um dobramento moderno, percebe? Nada a ver. C, da presença de rede hidrográfica e florestas que contribuem para a formação de ciclones dessa natureza e magnitude. Galera, cuidado, ó, o ciclone nessa região, né, ele tende a se formar pelo superaquecimento das águas oceânicas, não pela rede hidrográfica ou pelas florestas. D, da presença de águas superficiais do Oceano Índico com temperaturas mais reduzidas que o habitual, especialmente no canal de Moçambique. Galera, se a temperatura fosse mais reduzida, não formaria ciclone. Tem que ser uma área de maior temperatura das águas, tá? Para formar furacão, tufão e tal. E das características socioeconômicas da região, com populações vulneráveis e reduzida capacidade do poder público em prestar atendimento à população. Beleza, né? A alternativa E é a alternativa mais interessante. Ok? Vamos lá, hein, galera? Essa questãozinha fala sobre urbanização. A urbanização em Barcelona, né? Em Barcelona, em 2003 a 2015 e tal, beleza. Estamos assistindo uma onda de especulação imobiliária que agora se foca no aluguel. Esse fenômeno pôs em marcha um processo acelerado e violento de expulsão de inquilinos, acrescenta. Essa onda de especulação imobiliária. Não queremos que os habitantes de Barcelona sejam substituídos com pessoas com maior poder de compra, diz o porta-voz do Sindicato dos Inquilinos. Só em Barcelona, 15 fundos de investimento imobiliários possuem 3 mil apartamentos. Isso, galera, especulação imobiliária, esse é um processo conhecido como gentrificação. O que seria essa gentrificação? Seria a revalorização das áreas centrais. A gente pega, por exemplo, vou dar o exemplo de São Paulo, acredito que aqui na FUVEST, né, todos aqui, ou sejam de São Paulo, ou pelo menos conheçam um pouco de São Paulo. Se a gente pegar, por exemplo, o programa de Braços Abertos, não lembro como que chamava o programa do Dória, né? O que ele fez, galera? Ele quis ressignificar a região da Luz. Colocou alguns coqueirinhos, fez algumas reabilitações, pintou, tal, deixou mais aprazível, né? Deixou mais agradável de ver nessas regiões. Só que ainda tinha um grave problema. A população que ali morava, que era o tal da Cracolândia, né? Aí o que ele fez? Expulsou os moradores de lá. Quando você ressignifica uma área, quando você deixa ela mais bonita, se a gente for pensar, o centro histórico de São Paulo, hoje, é uma região boa para se morar? Anhangabaú, República? Em geral, não muito, né? Porque tem muitos moradores de ruas, regiões muito feias, violentas, enfim, uma série de assaltos, não é muito bom para você morar. Só que e se a gente valorizar de novo? E se a prefeitura for lá, por exemplo, construir, deixar mais bonitinho, expulsar os moradores mais pobres, fazer uma higienização social que a gente fala? É uma região que dispõe de vários serviços de transporte, serviços de lazer, cultura. É uma região que tem um grande potencial. Essa gentrificação é justamente isso, o poder público. Ele valorizar de novo essas áreas centrais, expulsando a população mais pobre para que pessoas de maior poder aquisitivo possam ocupar novamente o centro, essas áreas mais tradicionais. Isso, aparentemente, é o que vem acontecendo em Barcelona, né? Então, os conceitos que explicam as dinâmicas urbanas descritas no texto são gentrificação e segregação, né? Aqui ele fala de conurbação, que seria a junção de áreas urbanas, nada a ver. Ele fala ali de industrialização, também não tem nenhum tipo de noção. Financeirização não é um conceito de geografia urbana. Então a melhor alternativa B, com toda certeza, tá? Ele fala pra gente também aqui em geopolítica, bem legal. 2 eventos marcaram a diplomacia brasileira em relação ao Oriente Médio no início de 2019. Um deles foi o voto contra a resolução da ONU que pedia a desocupação militar das colinas do Golã e a sua devolução à Síria. Para quem não sabe, galera, Israel dominou as colinas do Golã na Guerra dos 6 Dias, lá em 1967, e desde então a ONU fica pedindo para devolver o território, né? Só que o Israel, por ali ser uma região de nascente do Rio Jordão, extremamente importante no acesso à água, Israel nunca devolveu. Outro evento foi o anúncio da transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, mesmo não tendo sido levada adiante até setembro de 2019. Galera, lembrando que o Brasil ele só construiu um escritório lá, não construiu uma embaixada. Ainda bem, né? Em relação a esses eventos, é correto afirmar que
Cara, o que o Brasil está passando hoje? Uma aproximação com Israel e Estados Unidos e um afastamento, digamos, com os outros membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU. O Brasil ele sempre votou mais pró-Palestina nas votações na questão palestina entre árabes e israelenses. Ou pelo menos se absteve. Hoje não, a gente está votando pró-Israel, que constantemente é condenado pelo regime de direitos humanos da ONU, pelos assentamentos que constrói na Cisjordânia, pela maneira como trata os povos palestinos, independente se você concorda ou não, tá? O vestibular não é para isso. Mas fato é que o Brasil está apresentando, né, uma aproximação em relação à posição dos Estados Unidos, isso é verdade, o Brasil está se aproximando bastante. E dois, um potencial distanciamento do Brasil em relação à posição da maioria dos países do Conselho de Segurança da ONU. Porque os países ou se abstêm, no caso, França e Inglaterra, ou votam contra, Rússia e China. Ou seja, o Brasil hoje está se aproximando somente dos Estados Unidos. Então a alternativa A, galera, parece perfeita. Tudo bem? Tem uma outra questão, a nossa penúltima questão aqui, que fala: no Brasil, várias cidades registram ocupação irregular de encostas em áreas sujeitas a deslizamento de terras, também chamados escorregamentos, tal, tudo bem. E aí ele mostra pra gente, galera, uma representação do deslizamento de terras na região de Santos e São Vicente. Lembrando que esse escorregamento de terra, geralmente ele acontece por quê? Porque tem um desmatamento, e aí quando você tira a raiz da árvore, você vai ter maior escoamento superficial, favorecendo o processo de erosão. Se for em área de encosta, em área que chove muito, perfeito, né? O que precisa para ter uma erosão bem intensa e, consequentemente, o escorregamento de terras. Aí ele fala pra gente lá, né? Baseando-se nas informações do texto e na figura, é correto afirmar que as características topográficas, o relevo, geológicas, rocha, né? E geomorfológicas de uma área de risco estão naturalmente ligadas aos escorregamentos, sendo que as estradas de terra minimizam a ocorrência de deslizamento. Não, pessoal, estrada de terra não tem nada a ver, né? O que minimizaria seria, por exemplo, um reflorestamento, uma preservação da vegetação nativa. B. A ocorrência de escorregamentos é causada pela ação humana, cuja ocupação das áreas de encosta provoca o empobrecimento do solo, que acaba sendo mobilizado pela diminuição da fertilidade. Galera, o escorregamento não é causado só pela ação humana. Se não tivesse ação dos seres humanos, por exemplo, continuaria tendo escorregamento de terras. Claro que os seres humanos eles podem potencializar, mas uma área de encosta já favorece o escorregamento, é uma coisa natural. C. O problema da ocupação das encostas e risco de escorregamentos incluem contato entre a rocha e o solo, cuja facilidade de deslizamentos é aumentada, aí sim, né, em função da inclinação do terreno e da maior ocorrência de chuvas. Perfeito. É o que acontece no litoral de São Paulo e no litoral do Rio de Janeiro. Por isso esse tipo de questão é tão recorrente nos vestibulares aqui de São Paulo. Sempre vai ter deslizamento de terras, porque há muita chuva, uma região bastante inclinada e para piorar desmatamento e ocupações irregulares. Então a alternativa C é a que melhor responde a questão. E por fim, a última questão aqui de geografia, que é uma questãozinha, galera, tradicional de apostila de oitava série, o nono ano, né, oitavo ano e tal, que ele mostra uma montanha e mostra pra gente, de acordo com a altitude, a gente sabe que a temperatura vai diminuindo, então quanto mais baixo, mais florestas tropicais a gente vai tendo, vai subindo florestas temperadas, depois a gente vai ter a taiga, depois a gente vai ter a tundra, depois a gente vai ter rocha, depois a gente vai ter o pico nevado. E a alternativa que fala pra gente disso, né, é que aqui ele chama taiga de floresta de coníferas, mas é a mesma coisa, tá? A alternativa que fala pra gente isso aqui é a alternativa D de dado. Belezinha? Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido, né, essa correção aqui da FUVEST, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Deixa nos comentários o que vocês acharam da prova, que outras pessoas também vão querer saber, se foram bem, se foram mal, e vai ser uma boa dividir isso com mais gente, belezinha? Galera, muito prazer, beijos, abraços e tchau!